Paz seja convosco, sejam todos bem-vindos a essa live e eu quero agradecer a todos que têm participado e tem sido uma alegria muito grande nós podermos estar esses momentos aqui meditando na palavra do Senhor, meditando naquilo que a Bíblia diz. Nós temos que a palavra do Senhor, a Bíblia, ela é a revelação total da vontade de Deus, do amor de Deus e de todas as promessas. Que nessa noite você seja bem-vindo e que nós tenhamos esses momentos de grande presença do Senhor, que você possa abrir o seu coração, que você possa utilizar a sua fé e que você possa nessa noite sair dessa live, ou seja, você vai ver talvez depois, mas que você possa entrar e sair dessa live levando de Deus o favor, a bênção de Deus. Quero começar essa noite agradecendo a todos, que estão já participando. Eu queria aqui pedir para o Leandro que está me ajudando, amém, Leandro? Eu sempre tenho uma dificuldade aqui para entrar aqui, se você puder entrar. E eu quero desse instante, então, iniciar esta live de hoje, deixando para você algumas frases de John Lake, um servo de Deus, cheio do Espírito Santo. E uma das frases de John Lake, eu quero deixar para você esse entendimento: você nunca saberá o que é o poder sobrenatural se não enfrentar o inferno de joelhos. Uma frase dele. Uma outra frase é: busque a Deus como se você buscasse o ar que você respira e você o encontrará. Busque a Deus com a mesma força que você busca o ar que você respira e você o encontrará. Nós sabemos que Deus Pai está no céu. A palavra do Senhor diz que Jesus está à direita do Pai, sentado no trono, e o Espírito Santo está na terra. É Ele que age, é Ele que produz os milagres através da nossa fé. Então, nesta noite, eu quero que você tenha esse entendimento para que nós possamos juntos caminhar hoje na direção de milagres. Nós acreditamos em milagres, milagres produzidos pela cruz. Acreditamos na pessoa certa, na pessoa de Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a palavra do Senhor diz que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Quero então, nessa noite, deixar esse entendimento para você. E nós vamos ler alguns trechos da palavra de Deus. E eu comentei aqui neste início sobre John Lake. E eu quero comentar um pouco sobre a vida deste grande homem de Deus, nascido em 1870. E a história dele é uma história maravilhosa. Ele nasceu numa família humilde no Canadá. Ele tinha 16 irmãos, nascido numa família de 16 irmãos. Mas 8 dos seus irmãos morreram de enfermidades que a ciência não conseguiu curar, salvar. Ele cresceu então no meio de funerais e de dor, e dentro do coração dele havia uma inconformidade com essa situação. E ele dizia: será que Deus não é nada além de um silêncio diante da dor, diante de tanto sofrimento? Será que Deus, Ele é só um silêncio no meio de tanta tristeza? Ele acreditava que Deus era muito mais. Ele se casou jovem, com a sua esposa Jane. E a história dele conta que ele casa com essa sua esposa e ela é acometida de uma enfermidade terrível, de uma enfermidade incurável, e ela em estado terminal. Ele busca a Deus de uma forma muito poderosa e ele percebe que a sombra da morte e da enfermidade continuava perseguindo a vida dele. Então ele começa a ler a Bíblia de uma forma desesperada, com muita fome, e começa a buscar a Deus, e começa a orar, e ler a palavra de Deus. Por isso que é importante ler a palavra de Deus. A palavra de Deus, são os pensamentos de Deus, ela demonstra o amor de Deus, ela demonstra a obra salvadora de Jesus na cruz, o favor de Deus. E ele começa a ler a palavra de Deus, e ele encontra uma resposta tão maravilhosa, e ele compreende algo muito poderoso. Ele compreende que a palavra de Deus trazia uma verdade muito profunda. E esta palavra é que
a cura não é o favor de Deus. A cura é uma promessa. A cura, não é só o favor de Deus, mas ela é uma promessa conquistada na cruz. Quando nós entendemos isso, os nossos olhos se abrem e nós temos uma compreensão do amor de Deus, saber que na palavra de Deus, uma revelação tão poderosa como ele encontrou, entendendo isso, que a cura, o favor de Deus sobre cura da nossa vida, não é então só mesmo ela é uma promessa para a nossa vida. Ela é algo que foi deixado para nós. Então ele começa a crer nisso e nos momentos mais terríveis daquela enfermidade, ele segura nas mãos da sua esposa e ele com autoridade ora. E ele tem uma experiência extraordinária porque ela é curada totalmente, livre totalmente daquela enfermidade instantaneamente. É algo maravilhoso. E a história conta que depois que ele descobre o poder da promessa de Deus, conquistada na cruz de Jesus, porque Isaías, a palavra do Senhor diz que Isaías, o profeta milenar, ele entrega a obra do Messias, dizendo que ele viria para levar as nossas enfermidades embora, que verdadeiramente ele levaria na cruz, através do seu sofrimento, ele nos daria uma promessa, como John Lake descobriu, que a cura, ela não é só um favor de Deus, ela é uma promessa deixada nesse maravilhoso livro, Novo Testamento, a obra do Espírito Santo. E todos nós na nossa vida vamos ter momentos que nós vamos experimentar as enfermidades, os sofrimentos. Eu tive uma experiência na minha vida com a minha filha Rebeca, muito bebezinha ainda. Ela teve uma convulsão, uma febre muito forte, uma convulsão, e ela teve essa febre tão alta que ela teve uma convulsão tão forte que ela travou a sua boquinha, e eu coloquei a minha mão, o meu dedo na boca dela para ela não morder a língua, e ela mordeu com tanta força meu dedo, e naquele desespero nós colocamos no carro e fomos para o hospital. Uma febre altíssima, o corpinho dela esticava, ficou totalmente enrijecido, duro, gelada, e nós clamamos o sangue de Jesus. Nós nos lembramos desta promessa que a palavra do Senhor tem, que Jesus levou todas as nossas enfermidades, não só algumas enfermidades, mas todas as nossas enfermidades, e nós clamamos o nome de Jesus. A palavra do Senhor diz que não tem outro nome pelo qual nós podemos acessar o trono da graça e do favor de Deus, é o nome de Jesus. É esse nome que eu quero que você tenha no seu coração e na sua mente. Este nome é uma chave para entrarmos diante do trono do favor de Deus. E eu quero, através dessas lives, compartilhar com você este treinamento de fé, para você utilizar a sua fé, utilizar esta chave poderosa que é o nome de Jesus, uma chave infalível. E naquele momento, quando nós chegamos no hospital, naquele desespero, eu entreguei ela para a enfermeira, e no momento que nós entregamos ela para a enfermeira, aquela febre havia deixado ela instantaneamente. Nós ficamos tão maravilhados, extraordinariamente maravilhados, porque quando o médico levou para dentro, se examinou, não tinha mais nada. Foi até, nos deixou constrangido, porque da maneira que nós chegamos, tão desesperados, mas crendo no amor do Senhor, o médico nos chama e diz assim: para que tanto desespero, né? A menina não tem nada, temperatura normal, sem febre. Irmãos, que maravilha experimentarmos nos momentos de desespero da nossa vida, nos momentos que a medicina diz que não tem jeito, que a medicina diz que não tem saída, clamarmos o nome de Jesus. A live passada nós tivemos uma experiência maravilhosa. Eu não conheço a nossa irmã Toninha, que participa das nossas reuniões. No momento da live, ela enviou o nome do pastor Cacá, que eu também não conheço, e ele estava numa hemorragia muito forte, e nós oramos naquele momento pela vida dele, e depois ela manda o recado para nós, dizendo que a hemorragia cessou de uma forma tão maravilhosa, tão extraordinária, que eles ficaram impressionados com o poder de Deus, a ação de Deus, o favor de Deus, como age,
quando nós oramos com o nosso coração voltados para o Senhor e com uma fé, a certeza que o Senhor está ouvindo a sua voz e que em nome de Jesus nós temos acesso ao trono de Deus. E ele foi liberto daquele mal, e não só isso, já começou a orar pelas enfermeiras ali e falar da palavra de Deus. Foi uma experiência maravilhosa. Eu quero que você que está participando, e já vou ler os nomes aqui, você tenha essa fé. O livro de Mateus, eu acho importante você anotar esses textos da palavra do Senhor, que são promessas. Mateus 11:12 diz assim, desde os dias de João Batista até agora, essas palavras foram ditas pelo Senhor Jesus, o Messias: o reino dos céus é tomado pela força, e os que se esforçam se apoderam dele. Uma promessa poderosa. Jeremias 29:13 diz: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem, me buscarem com todo o seu coração. Jeremias 29:13. João 14:6 diz assim: e respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. João 10 diz assim, se você também quiser, que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham uma vida e a tenham com abundância. Esses textos, eles são promessas do Senhor. E foi isso que John Lake descobriu quando leu a palavra de Deus, que não é só o favor de Deus. Essas palavras são promessas de Deus para nós. E quero deixar uma passagem de Lucas 18:38. Nós estamos falando de se tornar guerreiro de oração, você treinar a sua fé. Assim como as pessoas treinam o seu corpo, a força física nas academias, nós devemos treinar a nossa fé, nós devemos orar. Podemos falar de oração, podemos ler sobre oração, mas nós só vamos ter resultado de oração quando nós efetivamente orarmos. A palavra do Senhor diz assim: se nós não orarmos, o mal nos perturbará. A palavra diz: o diabo nos perturbará, ou mal. Se você orar, o mal ainda vai te perturbar. Mas se você orar muito, se você orar intensamente, com muita força, a palavra do Senhor diz: resistir ao diabo, ele fugirá de vocês. A intensidade da luta, ela precisa ser combatida com a intensidade de oração, com a força de oração. Lucas 18:38-45 vai dizer sobre o cego de Jericó, e essa passagem é maravilhosa, porque ele estava à beira do caminho há muitos anos, e a palavra do Senhor diz que quando ele ouve que Jesus está passando, ele começa a gritar com muita força, e as multidões que cercavam Jesus começaram a ficar incomodadas, porque os gritos dele estavam perturbando a todos, e estava fazendo com que aquele ambiente fosse tomado pela sua voz. Então as pessoas dizem para que ele ficasse quieto, mas a palavra do Senhor diz que ele gritava cada vez mais forte, mais intensamente, mais forte, e este clamor alcançou os ouvidos de Jesus, de tal maneira que Jesus para tudo e ele chama a atenção do mestre. O mestre vai até ele e diz: o que você quer que eu faça? E ele diz: eu quero ver. E a palavra do Senhor diz que Jesus libera sobre ele este favor, e ele é curado instantaneamente. Nós estamos falando de curas instantâneas, de curas que acontecem no momento da angústia. Eu quero que você creia que Deus, nessa noite, você está se aproximando de Deus através dessa live. Tiago diz, eu sempre cito isso, é importante você entender que ao nos aproximarmos de Deus, Deus se aproxima de nós. Você está nesse momento ouvindo essa live, nós vamos orar daqui a pouco, e você vai orar juntamente comigo. Se você tiver com alguma televisão, algo ligado aí, desligue, dê esses momentos para o Senhor. Entra no seu quarto, a palavra também diz: se você quiser falar com o Senhor teu Deus, entra no teu quarto, fecha a tua porta, que o teu Pai que te ouve em secreto publicamente responderá. É importante você entender que esse momento, se você precisa que o Senhor se manifeste de uma forma muito poderosa, você precisa focar e permitir a ação de Deus nesse momento. Quero convidar você, quero também compartilhar. Uma jovem mãe pediu esses dias, há uns dias atrás, oração, e eu fiquei tão maravilhado pela fé desta jovem mãe. E seu menino estava fazendo faculdade, e ele havia feito algumas provas para encerrar esse ciclo, e ele não conseguia vencer, havia um bloqueio na mente dele, mas ele pediu oração e nós oramos junto. Até no mesmo dia da prova, ela disse: está acontecendo essa prova agora, e nós oramos juntos, nós unimos a nossa fé, e ela ficou tão maravilhada, porque poucos passaram, mas o Senhor abençoou aquela mente tão jovem,
E olha que maravilha, o Senhor ouviu a voz e abençoou, ele fez a prova e foi extraordinariamente bem, é o favor de Deus. Eu quero agradecer desde já e vou ler aqui, né, o nome dos nossos amados que estão participando com a gente, a Rebeca, e eu quero também nesse mesmo instante apresentar a vida do nosso irmão Eliezer, que vai estar amanhã passando por cirurgia e o Senhor já começou a operar de uma forma muito maravilhosa. A Cristina de Oliveira Carvalho, que bênção está acompanhando aqui, né? Ela pede oração pelo seu irmão Darcy. Os seus pedidos vão estar registrados aqui, nós vamos orar agora por eles, né? E já estamos nos 15 minutos dessa live, o nosso objetivo é fazer dentro dos 30 minutos, e nós vamos estar orando a nossa querida irmã Raquel, que já teve tantas experiências, Raquel Rigo, com o Senhor, hoje vive o milagre de Deus. Deus abençoe, uma fé maravilhosa, nossa irmã Raquel, a Marta Regina Rodrigues de Oliveira, a Martinha está aqui também, e vão mandando seus pedidos de oração, nossa irmã Cleusa Moraes. Deus abençoe. Quero desde já também convidar você a participar da nossa reunião de sexta-feira. Traga roupa, traga água. Nós temos visto o poder de Deus se manifestando, nós temos visto cegos sendo curados no nosso meio, nós estamos vendo o rio de Deus correndo entre nós, temos visto enfermidades que devoravam a pele de pessoas, como nosso irmão Íbero foi curado de uma forma extraordinária, os seus olhos estavam brancos pela enfermidade, e o Senhor restaurou a visão dele, muitos milagres poderosos. Nossa irmã Zélia foi curada da cegueira. Quero convidar você a vir participar conosco, unir a sua fé. Nessa sexta-feira nós vamos estar aqui. A nossa irmã Cleusa Moraes, a Irene dos Santos, mandam paz para os irmãos. Que bênção, Irene, Deus abençoe. Quero agradecer o Leandro, que também saiu lá da Toque e veio estar comigo aqui nessa transmissão. Deus abençoe, Leandro, um esforço tão grande. A Tássia Fagioli Rodrigues, evangelista, que bênção. A Cristina de Oliveira Carvalho, ela está pedindo oração também, né? A Cristina, pela sua própria vida, amém? Glória a Deus. Também a Karina Rodrigues, a Tati Barbosa, Deus abençoe os irmãos, o Vanderlei Martins, o nosso irmão, o querido pastor Vanderlei de São Paulo, né? E ele pediu oração, pede também hoje, ele está hoje completando, que bênção, em meu favor, porque está fazendo aniversário, pastor Vanderlei, parabéns, Deus abençoe. Nós vamos orar aqui, que bênção, né? Estamos orando pela sua irmã também, que atravessa aquela luta, e nós já temos declarado vitória. O Leonel Paz pede oração para a sua irmã Larissa, a Fernanda Maria Rodrigues Cândido, Fernandinha, a Fernanda Maria Rodrigues, então a Débora, o Mike. Deus abençoe os irmãos. Nós vamos estar dentro de instante orando com vocês. Quero mais uma vez reforçar nesta noite esse entendimento que nós estamos tendo da palavra do Senhor. John Lake, esse servo de Deus que viveu meados de 1870, ele teve um impacto muito grande no Canadá. A sua vida foi uma vida de grande utilização da sua fé. A história dele nos diz que médicos levavam doentes, ele curou milhares de pessoas em estado terminal, e havia sobre ele uma unção muito grande, porque ele dedicou a sua vida, toda a sua vida, em grandes períodos de oração, creu na palavra de Deus e não se conformou com as enfermidades. A palavra do Senhor diz: não vos conformeis com esse mundo. Eu quero que você creia nisso, não se conforme com o momento que você está vivendo, com a luta que você está vivendo, e que você tome posse das promessas da cruz, que elas não são promessas vazias, são promessas poderosas que você deve tomar posse. Vamos começar então a orar. Você vai mandando seus pedidos. O nosso Léo, que bênção, está aqui participando também. Deus abençoe. Vamos começar então esse momento de oração. Quero convidar você
para você então, neste momento, fechar os teus olhos, se você puder dobrar os seus joelhos, se você puder, nesse momento, mergulhar intensamente nesse momento de oração. Nós estamos respaldados pela palavra do Senhor. A palavra diz que verdadeiramente o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades. Nós vamos orar. Quero mais uma vez também lembrar que nós continuamos orando pela vida da jovem Bia, que está em recuperação, e nós cremos, estamos orando pelo parzinho de meia dela que está conosco, e nós cremos na obra completa do Espírito Santo. Vamos orar? Feche os seus olhos. Pai, nós te louvamos neste momento e nós unimos a nossa fé. Nós entramos agora no Santo dos Santos. Nós entramos, Pai, com ousadia, como diz o livro de Hebreus, capítulo 4. Cremos que a palavra do Senhor é a revelação total, os 66 livros da Bíblia. A palavra de Deus, ela é a promessa do Senhor. E nós entramos agora com ousadia no Santo dos Santos. Nós entramos agora por este novo e vivo caminho do sangue de Jesus. Nós sabemos que o Pai está no céu, que o Senhor Jesus está à direita, depois do trabalho concretizado à cruz, e o Espírito Santo está entre nós, o Espírito do Senhor Jesus. Pai, nós oramos agora e agradecemos pela vida do pastor Vanderlei, que compartilha nessa noite conosco, nesses 61 anos, que o Senhor o abençoe poderosamente, abençoe seu ministério, a sua família, a sua esposa e a sua irmã que atravessa por esta luta que nós estamos orando, por este momento. Ela atravessa essa luta grande, mas todas as batalhas, eu quero declarar desde agora isso, que todas as nossas lutas já têm vitória garantida na cruz. Não é que o Senhor vai vencer por nós, é que o Senhor já venceu. Nós tomamos posse agora, Pai. Nós oramos, Senhor, por todos os que estão enfermos. Nós oramos agora, Pai, por milagre. Nós oramos agora por intervenção. Nós oramos nesse instante, Pai, por todos os que estão conosco nesse momento de oração, que fecham os seus olhos e que nesse momento mergulham, Pai, na Tua presença, sem duvidar, porque a palavra do Senhor diz: se 2 ou 3 de vocês concordarem acerca de qualquer coisa, e não duvidar naquilo que diz, se fará aquilo que estão dizendo. E nós dizemos que a partir desse momento, todos os laços de enfermidade que prendem a vida dessas pessoas que hoje estão conosco aqui e também ouvirão depois essa live, esses laços com essa enfermidade estão sendo cortados agora. Pai, nós pedimos ao Senhor o sobrenatural. Nós entramos na Tua presença sabendo que não há outro nome pelo qual nós podemos entrar na presença do Pai. O Senhor diz isso claramente. Não há outro intercessor a não ser o Senhor Jesus. Ele deu a sua vida por nós, Ele entregou a sua vida por nós, e na cruz Ele abriu um caminho de milagres, Ele abriu um caminho poderoso. Pai, temos ouvido e visto tantas coisas que o Senhor tem feito, mas nada se compara, meu irmão e minha irmã, o que acontecerá a partir de agora na sua vida. É na sua vida agora. Em nome de Jesus, creia, é a tua hora, é o teu momento. Nesse momento você está comigo, clamando de um outro nível de força. Não importa o nível da tristeza, o nível do sofrimento, não importa a quantidade de dias, não importa o diagnóstico, não importa a pressão da tristeza que prendeu a tua vida agora, mas em nome de Jesus, nós levantamos a nossa voz agora e declaramos que o Espírito de vida que está sobre a terra, o Espírito Santo, que age poderosamente, agora está desatando os nós das enfermidades, da tua vida, dos teus familiares, daqueles que você clama agora. A palavra do Senhor diz que um centurião romano pede ao Senhor pela vida de um servo, e ele diz com tamanha fé, Jesus fica impressionado com a fé,
Ele diz: basta uma palavra tua, mestre, e este mal deixará. Eu quero que você creia nisso agora, minha irmã, meu irmão, que participa comigo. Basta uma palavra liberada agora pelo Espírito do Senhor. E a palavra do Senhor é a verdade. Eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Essa palavra diz assim, Jeremias 29:13: vocês me procurarão e me acharão quando me buscarem com todo o vosso coração. Meu irmão, nessa hora, se você está de pé, dobre o seu joelho. Se você está triste, agora mergulhe comigo nesta palavra. Eu declaro que este câncer, que agora este mal, que esses tumores, que essa enfermidade, enraizada, né, em todos esses órgãos, em nome do Senhor Jesus, nós já vimos, Pai, isso acontecer. Nós vimos acontecer o câncer enraizado, destruindo, Pai, em nível, Pai, muito profundo, sendo removido totalmente pelo Senhor, e os laços da morte, as raízes da morte sendo arrancadas. Eu creio, Pai, que da mesma forma o Senhor está fazendo agora, que este câncer, em nome de Jesus, que este poder maligno da enfermidade, o qual nós ouvimos hoje, através da vida de John Laker, Pai. Ele foi um homem que utilizou a sua fé, milhares de pessoas foram curadas. Nós declaramos que a palavra do Senhor é a verdade. Hebreus 13:8 diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e vai ser para sempre. Jesus, no teu nome eu te peço, Pai, que essas dores de cabeça, que essas dores, Pai, no pescoço, na garganta, essas dores no estômago, Senhor, aonde esta dor está alojada, causando sofrimento, causando tristeza, Pai, em nome de Jesus agora, a raiz desse mal, aonde este mal penetrou agora, pelo poder do nome do Senhor Jesus, nós ministramos a cura, nós ministramos agora a libertação. Pai, em nome de Jesus, nós tomamos posse agora de todas as promessas, porque aquilo que nós entendemos nesta noite, que o milagre, Pai, ele é uma promessa. A palavra do Senhor também diz que o Senhor não é homem para que minta, e nem filho do homem para que volte atrás do que disse. E o Senhor disse que se nós crêssemos nas promessas do Senhor, o Senhor faria as obras, nós faríamos as obras maiores que o Senhor fez. Então, Pai, em nome de Jesus agora, que esses ouvidos que ouvem esta oração, Pai, que este coração que agora aloja esse entendimento, e pela tua palavra, que é a verdade, por esta palavra, Pai, por esta palavra escrita com sangue, por esta palavra poderosa, Pai, a promessa do Senhor, Pai, em nome de Jesus, que sejam contados a partir de agora milagres extraordinários. Não importa, Pai, o nível desta enfermidade, não importa o nível deste mal, agora nós ministramos sobre você, sobre a sua vida, a sua casa, a cura, em nome de Jesus, assim como o Senhor agiu na vida do pastor Cacá, semana passada, Pai, naquele sangramento, o Senhor, Pai, paralisou aquele mal, e a vida tomou conta daquele homem, Pai de Deus. Nós ministramos agora a cura sobre você. Você crê? Em nome de Jesus, diga: eu creio, no nome de Jesus. Diga assim: não há outro nome a não ser o nome de Jesus, e é neste nome que agora nós dizemos: enfermidade, deixa estas vidas agora. Nós oramos também, Pai, por problemas na alma. Milhares e milhares de pessoas estão aprisionadas com a sua alma, presa em tristeza profunda, presa em desesperança, presa em escuridão, em desânimo. Pai, em nome do Senhor Jesus, essas enfermidades que têm tantos nomes, Pai, elas têm tantos nomes, essas enfermidades que fazem com que famílias estejam, Pai, com seus corações arrebentados, tristes, enfermidades, Pai, que atingem crianças, que atingem jovens, que atingem pessoas, Pai, adultas, essas enfermidades da alma. Pai, nós oramos agora por libertação, nós oramos agora, Senhor, que o Senhor sopre o Teu Espírito sobre todos aqueles que estão oprimidos dentro desta casa, dentro da casa do meu irmão, da minha irmã, seja este jovem aprisionado neste quarto, esta moça,
Seja, Pai, esta pessoa que está, Pai, sendo aprisionada por essas enfermidades que acometem a mente, a alma, o espírito. Em nome de Jesus agora, nós ordenamos, Pai, pelo poder da Tua palavra e do Teu nome, que a vida entre pela fé agora, que se abre nesta porta, que é o coração do meu irmão, porque ele utiliza a fé dele agora, no nome de Jesus. E nós pedimos que a fé que essa pessoa tem agora, e abre este coração, ela libere dentro desta família uma libertação. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora por esses que estão, Pai, mergulhando em uma tristeza profunda. Mais uma vez, Pai, o Senhor nos incomoda a orar para aqueles que estão presos nas síndromes do pânico, daqueles que estão presos, Pai, na tristeza espiritual, física. Nós oramos agora, Pai, em nome de Jesus, para que todo o mal seja dissipado. Da mesma maneira, Pai, que essa casa foi tomada por uma tristeza profunda, que agora a bênção do Senhor entre nesta casa. Nós oramos também, Senhor, por aqueles que estão esperando por uma porta que se abre. A palavra do Senhor nos diz, Pai, que o Senhor alimentou aquela multidão na multiplicação dos pães. E o Senhor sentiu uma profunda compaixão por aquele momento em que lhe faltavam ali o alimento, Senhor, e os recursos. O Senhor multiplica, então, por amor, nós pedimos que o Senhor libere agora sobre esta vida que está passando por esses momentos de privação, de uma fraqueza financeira, de uma tristeza, porque a sua vida está envolvida em uma fraqueza, uma paralisia, por causa da situação, Pai, que envolve a área das finanças. Pai, abre portas agora, Senhor, que este telefone, e que eles estão há tanto tempo esperando que esta ligação aconteça. Eu declaro que a partir de agora, Senhor, aonde estiver esses currículos, aonde estiverem essas propostas de trabalho, em nome do Senhor Jesus, agora libera, Pai, sobre eles este novo tempo, esta nova fase, em nome do Senhor Jesus. Agora você crê? Nesse momento, o Senhor sopra sobre a sua vida esta unção, essa libertação desta cadeia de paralisação da sua vida profissional, da sua vida em relação às finanças, em nome de Jesus. Nós oramos agora, Pai, também por aqueles que estão presos, Senhor, em situações jurídicas, estão, Pai, dentro de cadeias, estão presos, Pai, em situações, e eles esperam, Pai, uma resposta da justiça. Senhor, eu oro agora por estes casos, Pai. Oro por esses casos que estão esperando, Senhor, da mão do Senhor, uma resposta. Nós oramos agora, Senhor, e que o Senhor os abençoe poderosamente. Em nome de Jesus, nós estamos chegando ao final, Pai, desta oração, mas eu quero pedir que todos aqueles que estão tristes, a partir de agora, sejam visitados pela uma alegria indizível, pela uma alegria que excede todo entendimento, uma paz que excede todo entendimento. Nós sabemos que o Senhor Jesus é o príncipe da paz. Ministra agora, Senhor, paz nesse coração, que não consegue dormir, não consegue se alimentar, não consegue trabalhar em paz, não consegue se desligar, Deus, desse problema. Pai, eu declaro agora pela fé, em nome de Jesus, que o seu problema, a sua luta está sendo colocada agora. Coloca agora juntamente comigo nas mãos do Senhor Jesus e confia totalmente. A palavra do Senhor diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais Ele fará. Não se estribe no teu próprio entendimento, mas confia no Senhor de todo o teu coração. A partir de agora, a sua vida está nas mãos do Senhor. Eu declaro que a tua vida, agora você não está mais sozinho. Isaías diz, a palavra do Senhor diz assim, que Deus trabalha para aqueles que confiam nele. A partir de agora, coloque toda a sua confiança no Senhor, porque enquanto você espera por Deus, o Senhor trabalha por você. Deus abençoe você. Espere resultado de milagres. Espere por milagres, porque nesse instante, sobre a sua vida, através da sua fé, foi liberada uma unção de milagres. Eu creio que nesse momento, você vai depois escrever para nós e vai dar o seu testemunho. Quero convidar para você para na sexta-feira estar aqui. Traga roupa, traga água. E se você tiver um copo d'água agora, nós abençoamos em nome de Jesus
esta água, peças de roupa e declaramos, Pai, agora, em nome de Jesus, que todos que participaram conosco, que todos que vão ouvir esta live, agora sobre a sua vida, é liberada uma unção de milagre. Deus abençoe todos vocês, seus pedidos vão estar aqui registrados, nós vamos estar orando por você, mas eu quero que você, a partir de agora, é importante você ter esse entendimento. A palavra diz assim: a alegria do Senhor é a nossa força. Deixa a tristeza de lado, comece a crer que Deus está trabalhando para você. Deus abençoe, até terça-feira que vem, fique com Deus. Deus abençoe você.